Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o vetor campo elétrico. Como a gente já viu, campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, é necessário uma intensidade, uma direção e um sentido para definir o campo elétrico. Antes de falar do campo elétrico, vamos falar sobre a grandeza vetorial do campo gravitacional e a relação com a força gravitacional. Então, ao assimilarmos essa relação no campo gravitacional, a gente vai trabalhar com o campo elétrico. Olha só, aqui temos o planeta Terra e um corpo. O corpo ele está sendo atraído pelo planeta. Mas, como a gente já viu, essa massa ela está interagindo com o campo gravitacional em torno do planeta e dessa interação surge uma força gravitacional. Olha só, quanto maior a massa, maior a força gravitacional, também chamada de peso. Aumentou mais ainda a massa, essa força é maior ainda. Porém, o campo gravitacional nesse ponto, ele não está alterando nesse caso, que é o que nós chamamos de gravidade. Bom, vamos colocar aqui a relação entre força, massa e gravidade. Ou seja, entre força gravitacional, massa e campo gravitacional. Então, essa aqui é uma relação que já foi vista na parte de mecânica, que é a força gravitacional, ou peso, ele é igual a massa vezes a gravidade, que é o campo gravitacional. Eu vou isolar a gravidade. Olha o que acontece quando eu isolo a gravidade. Então, ficamos com essa relação que o peso, ou a força gravitacional, dividido pela massa, a gente obtém a gravidade. Ou seja, se a massa aumenta, a força gravitacional aumenta. O campo gravitacional naquele ponto, ele está constante. Então isso aqui só foi uma recapitulação para a gente apresentar esses princípios relacionados ao campo elétrico, porque eles vão ser semelhantes às ideias. Olha só, então a Terra, em torno dela, ela tem um campo gravitacional onde a massa interage gerando uma força. Vamos ver isso com relação a campo elétrico. Temos aqui um corpo carregado positivamente. Então, se ele está carregado, em torno dele ele vai gerar um campo elétrico. Então, em cada ponto tem um campo elétrico com certo valor. Ao colocarmos aqui uma carga positiva, nesse caso a gente chama essa carga de uma carga de testes. Então, essa carga teste é quando a gente coloca, essa carga vai interagir com o campo elétrico e vai surgir uma força elétrica. Então, ocorre aqui também uma relação entre campo elétrico, entre carga e entre força. Nós vamos definir o campo elétrico da seguinte forma. O campo elétrico ele é obtido de que maneira? Você coloca uma carga teste com uma certa carga e ali vai surgir uma força elétrica. Então, a força dividido pela carga é o campo elétrico. Em outras palavras, nesse ponto existe uma quantidade de newtons para cada carga, para cada coulomb. Então, tal como aqui, o campo elétrico, o campo gravitacional pode ser descrito como a quantidade de newtons para cada quilograma. Aqui pode ser descrito como a quantidade de força elétrica, ou seja, de newtons para cada carga, para cada coulomb. Então, vou reescrever aqui de maneira grande. Então, a maneira como a gente vai definir o campo elétrico. Perceba o seguinte, aqui são grandezas vetoriais. Eu não estou colocando aqui a setinha de vetor. Então, por enquanto, só para facilitar, só apresentando aqui a relação das intensidades do campo elétrico, da força e da gravidade.
Então, uma outra forma de ser apresentada essa relação é se eu isolar a força elétrica. Então, eu isolando a força elétrica, a gente tem essa relação. Olha só como é interessante e parecida esses dois casos, né? Aqui, a força gravitacional, o peso, é igual a massa vezes a gravidade. Aqui a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Ou o campo gravitacional ele é igual ao peso, a força gravitacional, dividido pela massa. Aqui o campo elétrico é a força elétrica dividido pela carga. Olha só, campo gravitacional, campo elétrico. Força gravitacional, força elétrica. Massa, carga. Tudo bem? Então, nós utilizaremos bastante essa relação. Pelo menos por enquanto, né? Dependendo da situação, a gente vai usar essa aqui, que é a mesma relação. Agora, temos aqui a relação de campo elétrico. Então, vem uma outra questão. Qual a unidade do campo elétrico? Então, colocando aqui, essa carga está interagindo com o campo elétrico e surgindo uma força, e aqui a relação, né, então, da força que essa carga teste ela está sofrendo. Então, aqui a força dividido pela carga dessa partícula. Temos o campo elétrico. Qual é a unidade do campo elétrico? Exatamente, Newton, força, ela é dada em newtons. Carga, ela é descrita por Coulomb. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Em outras palavras, né? Quantos newtons vai ter para cada Coulomb? Então, é isso que está expressando o campo elétrico. O campo elétrico, ele exprime a quantidade de força por unidade de carga. Né? A quantidade de newtons por unidade de carga, ou seja, por Coulomb. Vou colocar aqui alguns exemplos de campos elétricos. Né? Então, de campos elétricos, aqui, Newton por Coulomb é a unidade do campo elétrico. Vamos começar por valores pequenos, os menores dessa tabela. Então, interior de um fio de cobre em uma instalação residencial. Aqui é 10 elevado a menos 2. Vocês não estão vendo aí, está muito fraquinho esse menos, mas aqui é um menos 2. Ou seja, 0,02 newtons por Coulomb. Dentro de um fio, ali tem, quando surge um campo elétrico, dentro de um fio de cobre tem elétrons livres. Então, carga interage com o campo elétrico e as cargas vão se locomover, porque surge uma força elétrica e dessa maneira as cargas são aceleradas e elas se locomovem. Atmosfera inferior, 10 ao quadrado, ou seja, 100 newtons por Coulomb. Perto de um pente carregado, você carrega o pente, ali perto tem 1000 newtons por Coulomb. Ou seja, partículas, cargas que estejam em torno do pente, né, vão interagir com esse campo elétrico e vai surgir uma força elétrica. Essas cargas no ar, os íons que estão no ar, vão se locomover devido à existência de um campo elétrico perto do pente. Perto da superfície carregada de uma fotocopiadora, 10 à quinta, ou seja, 100.000 newtons por Coulomb. Ruptura dielétrica do ar. Né? A gente ainda vai falar sobre a ruptura dielétrica do ar, mas de uma maneira simples, ele é o valor do campo elétrico limite tal que, acima desse valor, o ar ele deixa de ser um isolante e se torna um condutor elétrico. O ar ele é um isolante, mas se ele estiver submetido a um campo elétrico maior do que 3 vezes 10 a sexta newtons por Coulomb, ele se torna um condutor. Então aqui temos no átomo de hidrogênio a uma distância de 5,29 vezes 10 a menos 11 metros do núcleo, temos o valor, e na superfície de um núcleo de urânio, né, um valor
muito grande de campo elétrico. Então, mais uma questão relacionada aqui a campo elétrico, carga e força. Nesse caso aqui, temos um campo elétrico e temos uma carga positiva e uma carga negativa. Como que vai ser a força elétrica? Nesse caso, nós sabemos que essa carga vai interagir com o campo elétrico. Para onde vai ser essa força elétrica? Sabemos que essa carga negativa vai interagir com o campo elétrico e vai surgir uma força elétrica. Para onde vai ser essa força elétrica? Então, olha só. Antes, vamos relembrar dessa relação. Então, aqui a relação de campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga. Ou como nós queremos obter a força, então está aqui força é igual a carga vezes o campo elétrico. Eu coloquei aqui uma setinha só para indicar que ele é um vetor. Então, olha só. Vamos pegar esse primeiro caso. Uma partícula positiva, ela vai interagir com o campo elétrico. Então aqui, esse campo elétrico, ele tem um sentido. Vezes uma carga positiva, ele tem um sinal. Vezes uma carga positiva, aqui, essa força, ela vai ter o mesmo sinal que esse campo elétrico. Ou seja, se esse campo elétrico é positivo, esse aqui vai ser positivo. Se esse campo elétrico for negativo, essa força vai ser negativa. Se essa carga for positiva, ou seja, eles vão ter o mesmo sentido. Então, qual vai ser a direção e o sentido? A direção é a mesma direção que o campo elétrico e o sentido do campo elétrico. Então, a força, aqui temos a força elétrica que essa carga ela vai sentir. Ou seja, essa carga positiva vai interagir com o campo elétrico e vai surgir essa força elétrica. Tudo bem? Agora, essa carga negativa. Perceba. Temos aqui um campo elétrico. Quando ele for multiplicado por uma carga negativa, a força vai ter sinal contrário ao campo elétrico. Por exemplo, se o campo elétrico ele for uma carga positiva, multiplicado por uma carga negativa, a força vai ser negativa. Se o campo elétrico for negativo, multiplicado por uma carga negativa, a força vai ser positiva. Ou seja, força e campo elétrico vão ter sentidos contrários. Então aqui, quando essa carga negativa interage com o campo elétrico, que está para cá, a força elétrica vai ser no sentido contrário. Então aqui vai ser a força. Então isso aqui é muito importante, porque a gente vai trabalhar bastante ainda com essa relação. Então, em um campo elétrico, se a carga for positiva, a força vai ser mesma direção e sentido do campo elétrico. Então aqui, então as partículas vão ser aceleradas na mesma direção e sentido do campo elétrico. Então elas vão começar a se deslocar, ser aceleradas para essa direção. Se for uma carga negativa, ela vai ser acelerada no sentido contrário ao campo elétrico. Se o campo elétrico está para cá, ela vai ser acelerada, vai surgir uma força no sentido contrário. Então ela vai ser acelerada no sentido contrário. Enquanto carga positiva vai no sentido do campo, carga negativa vai ser acelerada no sentido contrário ao do campo. Tudo bem? Então, até a próxima.